entregues ao Senhor, Pai. A palavra do Senhor diz, o salmista Davi diz, Asaf diz isso, escritores dos salmos, que essa é a vontade do Senhor, o coração contrito, rendido, entregue. É aquele coração que não apresenta mais resistência para fazer aquilo que precisa ser feito. É aquele coração que foi completamente quebrado. É essa contrição que o Senhor espera de nós. E a vida do Senhor, entregue a Ti. Entregue a Ti, Senhor. O Espírito Santo, toca sobre nós nessa manhã. Toca sobre a Tua igreja nessa manhã, Senhor. Transforma o nosso coração, Pai. Transforma o nosso ser, Jesus. Fala conosco nessa manhã, Pai. Nos dirige através da Tua palavra, porque aqui é o coração quebrantado. Rendido, Senhor. Entregue. Que não mais apresentará resistência, mas apresentará obediência. Oh, Jesus. Rendido estou, Pai. Minha vida a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e pra sempre cantarei. Faz de mim o Teu, minha a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e pra sempre cantarei. Faz de mim oh, Senhor. Com as mãos levantadas para o céu, diga glórias ao Pai, ao Filho e ao Divino Espírito Santo de Deus. Aplauda o nome de Jesus, igreja, aplauda o Senhor. Aleluia. Diga glória a Deus. Amém, meus amados irmãos. Povo de Deus, bom dia. Pode se assentar, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. É um prazer a gente estar junto aqui nessa manhã e junto a gente poder compartilhar uma palavra. Você trouxe a sua Bíblia? Deixa eu só me ajeitar aqui. Como é que eu estou, Felipe? Nossa gravação aqui. A gente grava, pessoal, a gente grava o culto. Eu até esqueci de falar. Na nossa página no Instagram tem um link, né, Felipe? Que cai para você assistir a mensagem, o vídeo, né? Eu sempre posto a mensagem novamente em áudio. Como é que está hoje esse vídeo? Pronto para gravar ou não? Não ou não? O áudio não saiu? Então eu vou ter que gravar com o celular. Então nós estamos resolvendo ainda. Calma que nós vamos chegar lá, amém? E aí você recebe a mensagem ela em áudio para você ouvir no seu carro, onde você for, através do WhatsApp. E tem também vídeo. Então o vídeo você pode estar assistindo pelo YouTube. O nosso canal é IGD Céu Azul. O YouTube, depois você dá uma procurada lá no YouTube, e IGD Céu Azul, se inscreva. Então sempre que o vídeo cair lá, você já passa a assistir. Amém, gente? Eu não sei porque eu trouxe a chave do meu carro aqui no altar. Eu estou olhando porque a chave do carro está aqui no altar, né? Não, Jesus. Acho que eu passei a mão em tudo e trouxe. Está fazendo o quê? Você trouxe a sua Bíblia? Quem trouxe a Bíblia Sagrada? Abra ela em Jeremias, capítulo 29. Se você trouxe a sua Bíblia, abra ela no livro de Jeremias, capítulo 29. O tema da nossa mensagem é a carta de Deus. A carta de quem? De Deus. Jeremias, capítulo 29. Eu vou ler a linguagem da Bíblia Viva,
Ela vai estar um pouquinho diferente da sua, mas dá também para você acompanhar no telão. Eu vou ler até o versículo 7. Jeremias capítulo 29, versículo 4, vamos até o 7. Diz assim: assim diz o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, a todo o povo exilado que deportei de Jerusalém para onde, igreja? Para a Babilônia. Construam casas e morem nelas, plantem pomares e esperem, porque vocês vão comer os seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas, e escolham mulheres para os seus filhos, e dê as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos. Aumentem a população de Judá na Babilônia, e não diminuam. Trabalhem, alguma tradução diz: busquem para a prosperidade e a paz da cidade, para o qual eu vos deportei. Orem em favor dela. Enquanto ela estiver em paz, vocês viverão em segurança. Assim diz o Senhor. Amém. Olhem para mim e prestem atenção. Quando a gente olha para essa história, nesse exato momento está chegando uma carta. Nos tempos de hoje, para a juventude, alguns nem sabem o que é uma carta, né? As pessoas estão acostumadas a mandar mensagem, a mandar e-mail. Mas quem é mais antigo, era um meio muito comum das pessoas o quê? Se comunicar através do quê? De carta. Agora preste atenção, o que estava acontecendo nesse exato momento? O povo de Jerusalém, principalmente de Judá, estavam cativos na Babilônia. E tudo o que eles mais esperavam era ouvir a voz de Deus assim: Senhor, nos tira desse lugar. E naquele exato momento, o que estava acontecendo? Por que dessa carta? Porque os profetas que haviam lá começaram a profetizar. Se você ler no versículo 8, os profetas daquela época diziam assim: olha, vocês vão sair da Babilônia, vocês vão sair deste lugar. Aí você percebe que a carta está completamente invertida. Não está falando de saída, mas está falando de ficar. Então imagine, irmãos, é muito comum isso, a gente aceitar aquelas palavras que validem aquilo que a gente quer. A gente gosta, a gente procura palavras que validam aquilo que a gente pode perceber, irmão, pode ver. Quando a gente quer alguma coisa de Deus, o que a gente faz? A gente vai na Bíblia e começa a folhear assim do nada, né? Deus fala comigo, Deus fala. Deus não fala assim. A Bíblia é o único que precisa meditar. Mas a gente faz isso porque a gente quer um Deus que valida aquilo que a gente. Isso que é uma resposta. Já viu aquelas cartinhas de promessa, que você pega uma promessa assim? Já viu? Quem já viu? Quem já teve? Né? A gente pega lá quando cai, não é isso aqui não é isso aqui não. Não é isso que a gente faz? A gente devolve. Porque a gente quer um Deus que valida aquilo que a gente quer, que a gente gosta. E de repente o profeta, quando escreve essa carta, não é uma carta fácil de aceitar. Não é uma carta que está dizendo assim: eu vou tirar vocês, mas ele está dizendo: vocês vão permanecer na Babilônia. Agora preste atenção, porque ele começa a falar uma coisa aqui que me chama a atenção. Ele começa a falar o que eles tinham que fazer na Babilônia. E eu quero que você preste atenção, guarde isso aqui que eu vou falar para você. Nunca nutre no seu coração expectativas sobre aquilo que Deus não falou, porque esse povo estava criando uma expectativa que eles iriam sair da onde? Da Babilônia. Os profetas profetizaram: a gente quer uma palavra que valide aquilo que a gente quer, e de repente Deus fala: não, vocês vão ficar. E se você perceber nessa leitura que a gente fez, existem 4 verbos que o Senhor fala. 4 verbos. 4
4 verbos sobre aquilo que eles precisavam fazer. O primeiro verbo que o Senhor fala nessa sua carta, que norteia, Deus fala assim: construam. Construam casas. Diga comigo: construam casas. É a primeira coisa que o Senhor fala sobre construir. Então preste atenção. Toda fase que nós estamos vivendo, Deus sempre tem um direcionamento. E quando essa carta chega através do profeta Jeremias, todo mundo está esperando assim, ó, que hora que Deus vai falar que vai tirar a gente? Que hora que o Senhor vai falar que a gente é para sair de lá? E de repente Deus fala assim: não, vocês não vão sair, vocês vão construir. E eu comecei a pensar nisso. O que eu preciso construir? O que nós, como igreja, vamos precisar construir? Porque não é uma tarefa fácil, que igreja? Construir. Construir é você gerar algo que não existe. Construir é gerar algo que não. O que eu estou precisando construir? O quê? Bom, o povo de Judá precisava construir casa, trazer a existência, fazer existir, criar um projeto. O que eu preciso começar a construir? Por exemplo, existem pessoas que precisam construir um novo caráter. Existem pessoas que precisam construir um novo. Existem pessoas que precisam construir uma fé. Eu não tenho. Não tem ainda uma fé. Existem pessoas que precisam construir um novo pensamento. Porque talvez o pensamento que você tem nesse exato momento não vai servir. Talvez você precisa construir um novo comportamento. Eu quero que você entenda que nesse exato momento a coisa mais sensata, a coisa mais prudente é construir. E o que você precisa construir? O que você está deixando para depois? Porque a gente fala assim, né? Até se a gente pegar a nossa vida física, não, uma hora eu construo, uma hora eu faço, uma hora eu faço, uma hora eu construo, uma hora eu mexo aqui. Mas nunca o que, igreja? Mexe. O que Deus está pedindo para você construir? Você consegue olhar para o irmão que está ao seu lado assim e falar assim: irmão, chegou o momento de você construir. Chegou a hora. Pastor, mas como? Essa é a pergunta que a gente faz, mas como? Essa é o que eu quero que você entenda. Essa palavra, essa ordem que Deus está dando, também Deus iria dar condição. Quando Deus pede algo, Deus também dá condição. Diga para o irmão: quando Deus pede, Ele também dá o quê? Condição. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Então chegou a hora de construir. Não dá para estar no estado que você está sem construção. Não dá. Não tem como. Comece a fazer esse checklist. Comece a analisar o que eu preciso construir. O que eu ainda não construí. Ou o que eu construí, mas ficou pela metade. Está faltando o acabamento. Eu até comecei, mas eu parei, devia ter ido até o fim. E a primeira palavra que o Senhor fala para aquelas pessoas é: construam casas. Eu preciso de um povo que construa. Eu quero um povo construído na Babilônia. Aí o Senhor diz assim agora, o Senhor diz assim: eu quero que vocês plantem pomares. Comece a criar uma plantação, porque vocês vão colher daquilo que vocês, igreja, plantam. Então perceba, irmãos, as ordens que Deus está dando na Babilônia, as ordens que Deus está dando para nós aqui hoje. Porque eu acredito que muita gente vem para a igreja com uma expectativa muito alta de sempre estar querendo colher. Porque a igreja é um lugar que acontece, sim. A igreja é um lugar que
Deus faz? Sim. Na igreja é um lugar que realiza? Sim. Só que você precisa entender que existem fases da nossa vida que nós precisamos o quê? Plantar. Em Eclesiastes capítulo 3, a Bíblia fala que há tempo de nascer, há tempo de morrer e há tempo de plantar. Plantar. Porque às vezes algumas pessoas, elas querem colher, mas simplesmente elas não plantaram a igreja. O que eu preciso começar a plantar? O que eu preciso? Porque talvez você que está também, talvez você não está gostando da sua colheita. Não gosto disso. Então, se você não gosta do que você está colhendo, você não gosta? Não, pastor, eu não gosto do que está acontecendo na minha vida, eu não gosto disso aqui, eu não gosto. Tudo bem. Então eu sugiro que você mude o que você está plantando. Se você quer uma colheita diferente desta, comece a mudar o que você está o quê? Plantando. Consegue dizer isso para o irmão? Muda o que você está o quê? Plantando. Porque essa é uma lei. Lembra que o Senhor fala através de Paulo: não se engane, tudo quanto o homem plantar, ele vai ter, igreja. Não se engane. Se eu não gosto daquilo que eu estou colhendo, eu preciso mudar. E o Senhor vem abrir os olhos do povo e diz: olha, eu quero que vocês comecem a plantar. Plantem, esperem, porque vocês vão colher esse fruto. Aguardem, tal coisa vai acontecer, mas o que eu quero de vocês é um empenho na plantação. Chegou o momento de você começar a plantar. Diga a glória a Deus. Chegou o momento. A gente ouve muito dentro da igreja, a gente gosta dessas palavras. Chegou o tempo da colheita, chegou o tempo da colheita. Não, chegou o tempo de plantar. Chegou o tempo de plantar. Porque se eu não estou colhendo nada, é porque também não estou plantando nada. E é triste isso dizer, irmãos, porque às vezes a gente cria uma expectativa, a gente quer as coisas de Deus, a gente cria essa expectativa que Deus vai fazer, e a pergunta é: você está plantando? Você está plantando? Por que você vai esperar se você não está plantando? Não é uma atitude, uma postura errada nossa de querer esperar por coisas que a gente não. Não é a gente ficar empurrado ou triste, ou chateado, ou talvez até com inveja da outra pessoa, sendo que a gente não. Será que não está na hora da gente mudar a nossa postura? Começar a ser um semeador. Eu preciso começar a semear. Porque o apóstolo Paulo também diz a carta aos Coríntios, que o apóstolo Paulo fala: aquele que planta muito, colhe o que, igreja? Aquele que planta pouco, colhe o que, igreja? Será que não está na hora? Existem áreas da minha vida, pastor, que eu não estou colhendo nada. Então pare tudo o que você está fazendo e comece a plantar na área que você não está colhendo. Amém, igreja? Pare, porque às vezes a gente vai levando a nossa vida de modo robótico, de modo automático, de modo achando uma hora Deus vai fazer, uma hora Deus vai realizar. Não, peraí. Eu preciso começar a plantar. E quando o Senhor fala com o povo de Judá, eu fico imaginando a cara daquelas pessoas, porque Deus está dizendo assim: vocês precisam plantar. Não, mas a gente quer colher, a gente quer sair daqui. Não, eu estou falando para vocês ficarem e plantar. Olha para o irmão que está só olhando para ele: fica e planta. Diga mais uma vez: fica e planta. Ah, eu estava pensando em sair, pastor, eu pedi as contas, eu estava pensando em fazer tal coisa. Não, fica. Pastor, eu estava pensando em ir embora. Eu estou dizendo para você: fica e planta. Fica e pastor, eu estava tudo na minha cabeça assim. Esse povo também estava tudo arquitetado, porque eles receberam tantas palavras que confirmavam, tantas palavras que validavam aquilo que eles queriam. Eles estavam tão otimistas, e de repente vem um Deus e diz assim: fica e
Porque tudo que o homem plantar, ele também vai colher. Diga glória a Deus. Tudo que o homem semear, irmãos, ele vai colher. Então semeia. Chegou a hora de você parar e fazer essa autoanálise da sua vida. Aí o Senhor Deus diz assim, olha o que ele fala para o povo: casem-se. 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 Casar, pastor? Às vezes tem que estar tanto tempo enrolando que precisa o quê? Casar. E é interessante alguns fatores aqui, porque a Bíblia fala aqui que os pais escolhiam as pessoas, os filhos o quê? Né? Imagina se você se não quer dividir. Não é? Os pais escolheram para quem quer casar, escolhe. Escolhe os seus filhos casar. Deixa as suas filhas também o quê? Casarem. Deixa elas casarem, ficar aí amarrando a vida dela. Não, deixa elas casarem. Por que o casamento? Por que o casamento? Deus fala para criar uma instituição, o casamento. O casamento é um lugar que estabelece vínculos. Casamento é um lugar que estabelece o quê? Casamento é uma instituição, uma união inviolável. Casamento é o maior lugar de mudança. Por que as pessoas não querem casar? Porque é o maior lugar que provoca o quê? Mudança. O quanto você precisa o quê? Não, eu não vou casar para isso. Eu sei, eu já fui casada, eu já comecei assim. Eu falei, mano, você é tão nova, a senhora está com 32 anos, está especialmente de não casar. Eu não quero casar, não, pastor, eu já fui casada. Porque é um lugar que provoca o quê? Mudança. É um lugar que você precisa evoluir para continuar amando. É um lugar que você tem que aprender a lidar com as diferenças. Ele é diferente demais, pastor, é verdade. O problema não é ele ser diferente, o problema é a sua incapacidade de lidar com a diferença dele. Às vezes a gente não percebe que o quanto a gente é incapaz de lidar com as pessoas diferentes. É a nossa incapacidade. O problema, mas ele é diferente, pastor, ele é assim, é verdade. E de repente o Senhor fala, casa. É um casamento que é um lugar onde aprendemos a fazer as maiores renúncias, se quisermos permanecer casados. O casamento é um lugar sacrificial. Sacrificial. Por quê? Porque eu caso para fazer alguém feliz. Fazer. A missão do casamento é eu fazer alguém. E se eu for egoísta, eu não vou conseguir, porque eu quero ser. Mas e fazer? Você percebe o que Deus está pedindo para eles? Você percebe o tipo de comportamento que eles precisavam ter na Babilônia? O tipo de ação que Deus estava esperando no seu povo na Babilônia? Eu quero que vocês construam. Eu quero que vocês plantem. Eu quero que vocês se casem. Casamento. Viva essa instituição. Porque eu sei o quanto é difícil o quê? O casamento. Mas o casamento também é uma obra de quem? De Deus. Se o casamento é uma obra de Deus, pode ter certeza que toda obra que precisar ser feita, Deus fará. Diga glória a Deus. Então não é uma besteira você ter casado. Não é uma besteira você estar com essa pessoa. Porque a obra que precisa ser feita, Deus também vai fazer. Vai fazer na vida do teu marido, amém, igreja? Você acredita nisso? Pode glorificar, porque Deus vai fazer, amém, igreja? Deus vai realizar essa obra. Então você não está no lugar errado, ou com a pessoa errada. O problema do casamento, ele tem que nos mudar. É interessante quando às vezes alguém fala assim, eu queria que você fosse, né? Você entra para a igreja, você cresce, você aprende. E a pessoa fala, eu gostava quando você era assim.
Porque às vezes atrapalha. Porque a pessoa quer um ser do passado. E você não está mais no passado, você está na onde? Eu cresci. E aí você tem que obrigar essa pessoa também a crescer, a amadurecer. Por isso que alguns casamentos dão errado, porque aí quando eu casei com você, você era assim, eu era assim, e agora eu sou, para a glória de Deus. Eu evoluí, eu cresci. Então não queira se relacionar com aquele ser do passado. Não queira, porque a única forma que a pessoa tem saudade é se no ser presente você está pior do que o ser. Aí a pessoa tem saudade. A pessoa só tem saudade do ser do passado se o ser do presente está o que, igreja? Ruim. Você fala, eu preferi outro mesmo. Eu até concordo com você. Então o casamento é um lugar que faz os dois crescerem, faz você evoluir. E isso Deus começa a estabelecer. Há um propósito de Deus sobre o casamento. Há um propósito de Deus querer que o povo se case na Babilônia. Gerem filhos, se multipliquem, aumenta, cresçam, tornem famílias. Mas eu quero que vocês façam isso, se casem. Então perceba, irmãos, o motivo do seu casamento. O que você precisa aprender no seu casamento? Porque talvez o teu casamento pode estar por um fim. Talvez você está vivendo dias ruins no teu casamento, ou talvez até anos. Talvez chegou a hora de você crescer dentro desse casamento. Talvez está na hora de você mudar completamente dentro desse casamento. Talvez está na hora de vocês terem uma conversa franca. Vamos crescer. Vamos parar com essa nossa infantilidade, só gera vida. Vamos parar com isso. Vamos crescer, vamos amadurecer nisso. Não é assim que a gente vai lidar com todo problema que surgir. Vai ser assim daqui para frente. Porque esse não é o primeiro que vai aparecer, nem o último. Se a gente for ficar assim com essa imaturidade, toda vez que surgir isso, a gente faz essa brigada toda, a gente se maltrata, a gente age assim com o outro. Não. Não crescer. Então o casamento é um lugar que molda as pessoas para melhor. Amém, igreja? Diga para o irmão, casamento é um lugar que molda as pessoas para o quê? Não, você que casou, você casou errado. Case-se. E aí o Senhor fala assim agora, último verbo. Ele fala, busquem. Algumas traduções diz, trabalhem. Trabalhem pela prosperidade desse lugar. Orem por esse lugar. Não, está dizendo, versículo 7. Trabalhem para a prosperidade e a paz dessa cidade. Trabalhar. Olhe para mim, igreja, preste atenção no que eu vou dizer para você. Imagina Deus falando com você. Olha o que Deus está falando. Olha o que Deus está falando. Ore por essa cidade, busque por essa cidade, trabalhe. E eu faço essa pergunta para você aqui. Faço essa pergunta. Você oraria pelo lugar que você está infeliz? Você oraria pelo lugar que você está insatisfeito? Você buscaria melhoria por um lugar que você talvez não gostaria de estar? Porque é o que Deus está pedindo. O que Deus está pedindo? Ore, trabalhe, busque. Ore, trabalhe o quê? Busque. Mas é um lugar que eu não quero estar. É um lugar que eu estou eu estou me sentindo Isso aqui é o que mata a gente, irmãos. Porque a gente quer ir por aquilo que a gente está sem sentir. Eu estou infeliz, eu estou triste, estou chateado, estou magoado, eu estou ressentida. É orar. É por isso que muitas vezes, em algumas coisas, a gente não vai conseguir trabalhar, nem buscar, e nem orar. Porque nós estamos sendo levados por aquilo que nós estamos sentindo. Por que você não vai orar pelo seu casamento? Eu estou infeliz. Mas você acha que essa infelicidade ela vai ser vencida de que jeito? De que jeito? Porque é o que Deus está falando para esse povo.
na Babi, vai adiantar vocês ficarem reclamando, tristes, chateados no meio do Babilônia? Não vai adiantar. Aí eu continuo infeliz, eu não queria estar aqui, porque eu vim parar de estudar. É verdade. Mas a melhor coisa a se fazer é trabalhar por esse lugar, é orar por esse, é buscar por esse lugar. Então preste atenção, a oração tem poder de mudar o lugar que você está. Diga glória a Deus. A oração tem poder de mudar o lugar que você está. A sua reclamação, a sua infelicidade, a sua insatisfação não tem poder de mudar absolutamente nada. E aí você decide. Quando o profeta lança essa carta, chegou um momento que esse povo falou assim: o que a gente vai fazer? Vai ficar aqui reclamando, vai ficar aqui insatisfeito, vai ficar um chateado? Não, vamos orar. Lembra que Deus falou na carta? Se a gente orar, se essa cidade prosperar, a gente o quê? Prospera. Se essa cidade crescer, a gente o quê? Cresce. Imagina você que está no seu trabalho lá infeliz. Você que está trabalhando hoje, vai lá todo dia, toda segunda-feira, amanhã, né? Infeliz. Aí eu não queria estar trabalhando aqui. E Deus está dizendo para você aqui hoje: ore por essa empresa, ore por esse lugar, ore. Eu quero que você entenda, muitas vezes, irmão, os lugares da qual Deus nos coloca. Os lugares. Por exemplo, se a gente olha, pega a história de José na Bíblia Sagrada, lá no livro de Gênesis. Quando a gente olha para a história de José, se a gente parar para fazer uma autoanálise da história de José, os lugares que ele passou, as situações que ele enfrentou, não era para ele ter motivo nenhum para querer ser bonzinho com os irmãos. Fala a verdade. Se José deixa ser tomado porque ele estava sentindo, irmão, fala para mim, quem fica feliz de um irmão te vender? Imagina, te jogar dentro de um poço, você ser vendido como escravo, e aí quando você está na casa que está tudo indo bem, a mulher, secretária de Satanás, inventa uma mentira, e aí você vai parar lá. O que isso te transformaria? Todo esse percalço, olha o percalço, olha o desastre, coisa ruim, o que te transforma? Talvez alguns de nós se transformariam em uma pessoa amarga, vingativa, porque só aconteceu coisa. Pastor, só aconteceu coisa ruim. É por isso que eu sou assim. Então Deus vem aqui para corrigir isso em você, porque você sempre se guiou por aquilo que você sentiu. E aí, quando José não se deixa levar por isso, ele olha para os irmãos. Alguns de nós já conhecemos essa história. José tem um encontro com os irmãos, ele tira aquela roupa egípcia e mostra quem ele é de verdade, né? Ele fala: olha, meus irmãos, os irmãos têm tudo com medo, ele vai matar a gente, ele vai se vingar. Não tenha medo, sou eu, José. Tudo que eu passei teve um propósito. Então, o que vocês fizeram não me deformaram. O que vocês fizeram crescer. É por isso que ele recebe esse nome no Egito. O nome de José no Egito que o faraó dá é Zafinete Parneia. Zafinete o quê? Sabe o que significa? Deus salva, Deus vive. Amém, igreja? Deus salva, Deus vive. Então imagina isso. Que eu quero que você entenda o porquê Deus está mandando você trabalhar nesse lugar. Deus está mandando você buscar por esse lugar. Deus está mandando você entender qual é o propósito, qual é aquilo que você está sentindo. Porque talvez a tua vida inteira você sempre se deixou guiar pela raiva. Estou com ódio, também não quis mais esse lugar, também não vem mais aqui. Sempre assim. Para nesse lugar. Porque se Deus te colocou nesse lugar, esse lugar vai ser o melhor. Amém, igreja? Não importa aonde é esse lugar. Aonde é esse lugar?
Eu falo porque eu já passei por tantos lugares, tantas cidades, estados, e eu passei a entender isso. Qual é o melhor lugar para o servo estar? Aonde Deus o quer. Amém, igreja? Lógico que já sonhei em outros lugares. Eu queria estar lá. Como você olha, se me mandasse para lá, lógico. Mas qual é o melhor lugar? Aonde Deus quer. Se Deus te colocou nesse lugar, trabalhe, ore, busque esse lugar, porque essas coisas que você está fazendo vai mudar esse lugar. Amém, igreja? Vai mudar. Está infeliz no casamento? Comece a trabalhar, comece a buscar, comece a orar, porque esse casamento vai mudar. Amém, igreja? Você está numa empresa que é difícil lá, o negócio, pastor, o negócio lá é difícil. Trabalhe, ore nesse lugar, busque esse lugar, porque esse lugar vai mudar por causa das suas orações. Amém, igreja? Comece a fazer isso, porque eu tenho certeza que Deus, Ele é poderoso. Coloca no teu coração. Essa é a carta de Deus para nós aqui do céu azul. Amém, igreja? Vamos aplaudir a Jesus bem forte. Vamos colocar de pé, vamos orar. Vamos fazer essa autoanálise. Uma das coisas que o apóstolo Paulo fala na Santa Ceia: se o homem julgasse a si mesmo, ele não precisaria ser o que, igreja? Julgado. Então eu peço a você que faça uma autoanálise de si mesmo. O que eu preciso construir? O que eu preciso plantar? Eu preciso me casar. Preciso. Às vezes não precisa se casar, precisa voltar para o casamento, não é? Porque às vezes a pessoa não quer estar casada, mas parece como se não tivesse. Então alguns às vezes só precisam voltar para o seu casamento, entender que essa é uma situação criada por Deus. Existem algumas pessoas que vão precisar fazer isso, trabalhar e orar por esse lugar, porque esse lugar só muda com essa ação, não é com outra ação. Não é murmuração, não é fazendo grupinho para reclamar. Vamos fazer um grupinho aqui, vamos começar a reclamar. Não vai. Não adianta. Vou fazer um grupinho aqui, vou falar contra a Babilônia, vou ficar reclamando. Não vai mudar. Trabalhe, ore, busque. Que essas coisas têm poder de mudar. E aí o Senhor fala assim: bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejai. Então passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Assim diz o Senhor. É assim que ele termina essa carta. Os pensamentos que eu tenho para você não é ruim, é de paz, não é de mal. Então passa a buscar. Não deixa que o que você está sentindo seja maior do que aquilo que você precisa fazer. Estou sentindo, pastor. E o apóstolo Tiago disse o quê? Quem está triste faz o que, igreja? Ora. Eu estou triste. Estou insatisfeito. Então ora. Que é a melhor forma de você vencer a tristeza, a angústia, a chateação. Amém, Deus? Coloque a mão no teu coração. Feche os seus olhos.